E o texto fala, queridos, Jesus ensinando, ele está tratando de um assunto com os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos da época. Porque a verdade é que os fariseus, eles tinham uma doutrina religiosa muito apurada. Eles seguiam regras e determinadas regras muito minuciosamente. Só que eram pessoas que Jesus, ele olhando aquele cenário, daquela religiosidade, ele olha para o coração dos homens e viam a avareza no coração dos homens. Ele via não só a avareza, mas eles viam o egoísmo, eles viam pessoas querendo aplausos, pessoas querendo o reconhecimento daquilo que eles estavam fazendo diante dos homens. E aí Jesus, diante desse cenário, olhando e tratando deste assunto com os fariseus, ele fala deste texto, aliás, ele usa esta parábola para falar para ensinar essas verdades espirituais. E aqui ele começa, é uma das únicas parábolas que ele dá o nome para um determinado personagem. Então, um personagem era o rico. Então, eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas coisas nessa parábola. O outro personagem era Lázaro, né? E um homem rico, um muito pobre, dois extremos. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas sobre isso. Bom, é certo que a parábola não está dizendo sobre salvação e sobre a condição da pessoa para ser salvo, né? Tanto é que aqueles fariseus, eles achavam e tinham por determinação que enquanto mais próspero, mais religioso e mais cumpridor de algumas regras religiosas, eles tinham como parâmetro a salvação eterna. Então, eles tinham a riqueza como uma bênção, e como uma bênção de Deus, e que Deus estava se agradando deles. E a pobreza, por sua vez, eles tinham como uma maldição. Então, se a pessoa era muito pobre, era porque ele era uma pessoa que estava pagando ali alguns pecados, algum karma, alguma situação, ou estava vivendo uma maldição por aquilo que ele já tinha feito. E aí Jesus, para desfazer este pensamento entre eles, conta esta parábola, dois extremos. E ele fala de um dos extremos, de um homem muito rico. Então, nós vemos aqui em primeiro lugar, um homem muito rico. Dizia assim, então no texto que nós lemos, dizendo assim, 19. Tá. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então veja que Jesus pega um personagem e diz assim, olha, um homem rico, mas não era só rico. Era um homem que se vestia de púrpura, e púrpura era uma veste no Antigo Testamento que era muito cara e muito raríssima, porque era tingida com um molúsculo do fundo do mar, molúsculo vermelho. Então, só as altas sociedades, só as pessoas que realmente tinham os imperadores, pessoas que tinham ali uma condição muito alta, eles se vestiam de púrpura e de linho finíssimo. Então aquele homem não era só rico, ele andava na mais fina estique do tempo, da época. Ele andava na mais de ponta moda que poderia existir. Então Jesus, ele está descrevendo aqui, e ele se regalava de vez em quando? Não, todos os dias se regalava. De que forma? Esplendidamente. Então era uma pessoa que tinha uma vida, vamos dizer assim, de um rei. Uma pessoa que tinha uma vida esplêndida. Jesus, ele não poupa adjetivos a este homem rico para esclarecer como que esse personagem era nesta parábola. E aí ele fala assim, olha,
Só que havia também certo mendigo, chamado Lázaro, e coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então, um mendigo, ele era mendigo. E ele não era só mendigo, mas era um homem muito doente. Além de ser um homem muito pobre, e também ter tido a infelicidade de não ter nenhum respaldo na família, teve que mendigar, e ele vivia à porta daquele homem rico. E ali à porta daquele homem rico, ele mendigava, diz assim, cheio de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, um quadro tenebroso, um quadro de terror, um quadro de um homem que não havia mais adjetivos para colocar para esse homem, para a gente saber que era um quadro verdadeiramente terrível. Ele vivia à porta daquele homem rico e queria se alimentar das migalhas, mas não recebia nada. É um desejo dele. Então, quanto aquele homem rico comia os melhores manjares, se degustava as melhores bebidas e vivia esplendidamente, em contraste, aquele homem pobre, ele passava fome todos os dias. E as únicas companhias que ele tinha eram os cachorros que vinham lamber-lhes as feridas. Um homem que estava jogado às traças, um homem que estava muito doente. Aí, ele diz assim que os dois morreram. O homem rico foi para o inferno e o homem pobre foi levado para o seio de Abraão. Bom, é interessante nós analisarmos esse homem rico, porque por que ele foi para o inferno? O problema daquele homem não é a riqueza. O problema daquele homem nem era viver bem. Ele era um homem rico. O problema não é ser rico. O problema não é ter riquezas. O problema é as riquezas ter a gente. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro te possuir. O problema não é você ter muito dinheiro. O problema é o que você faz com o dinheiro que você tem nas mãos. Porque aquele homem, ele era muito rico e tinha à sua porta um homem que ele poderia estender as mãos e ajudar. Mas ele não o fazia. Por quê? Porque ele olhava para si mesmo. Tudo o que ele fazia era para o seu bel prazer. Então, isso é o que fez com que ele fosse para o inferno. Porque a verdade é que os judeus diziam que a riqueza era a bênção de Deus. Sim, a riqueza pode até ser bênção de Deus. Mas a riqueza também pode ser maldição do inferno para a vida de muitas pessoas que não sabem lidar com a riqueza. E para aquele homem foi uma maldição. Por quê? Porque a riqueza fez com que ele olhasse egoisticamente só para si mesmo, para os seus belos prazeres, não estendeu as mãos para o necessitado, para o pobre. Ele não tinha a riqueza o tinha. E isso o condenou ao inferno. Então, queridos, e é interessante, porque a Bíblia não fala que aquele homem era um depravado, que ele era um ladrão. A Bíblia não fala que ele fazia coisas erradas, que ele tinha adquirido as riquezas ilicitamente. Não. Então, simplesmente, aquele homem, ele era possuído pelas riquezas. E a verdade é, queridos, que a salvação, ela não depende e não é medida pelo que o homem tem. É isso que Jesus quis ensinar. Porque o reino de Deus não é medido ou não é adquirido por aquilo que nós temos ou possuímos. Tanto é que aquele homem pobre, Lázaro, na verdade,
o significado do nome Lázaro, Deus é o meu auxílio. E o nome dizia muitas coisas nas histórias. Dizia quem ele é e em quem ele confiava. E aqui Lázaro, Deus é o meu auxílio. Lázaro não tinha nada. O homem rico tinha tudo. O homem rico tinha dinheiro, tinha status, tinha amigos, tinha condições, andava nas mais altas sociedades e se vestia com as melhores roupas. Só que ele não tinha o principal, ele não tinha Deus. O homem pobre não tinha nada, queridos. Não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha saúde. Mas ele tinha uma coisa: Deus é o meu auxílio, aleluias. E a salvação, queridos, não vem por aquilo que nós temos ou possuímos. A salvação vem por aquilo que nós cremos. E se nós cremos que Deus é o nosso auxílio, independentemente da circunstância, das situações que nós possamos viver nesta terra. Talvez você viva privações, talvez você viva situações difíceis, você passa por problemas financeiros, problema de saúde e tantos outros problemas, mas isso não determina se você é de Deus ou não. O que determina se você vai ou não vai para o céu é se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu auxílio, aleluias. Amém? Então, o funeral chegou, queridos. E uma das coisas que nós aprendemos aqui é que a morte vem. A morte vem para o novo, para o velho. A morte vem para o branco, para o preto. A morte vem para todas as pessoas. Aquele que é culto, aquele que tem diploma, aquele que tem status, aquele que tem condições financeiras, aquele que é rico, aquele que tem, sei lá, uma carreira próspera. E vem para o pobre, para o mendigo, e vem também para o morador de rua, e vem para todos. A morte é algo, queridos, que nivela, é algo que Deus deixou para nivelar o juízo de Deus para todas as pessoas. A morte vem. A morte é mais certa do que você está me vendo aqui. A morte é certa. Uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. Mas todos nós temos uma senha na mão aí, que vai chegar a sua vez. Isso você pode ter certeza disso. A morte veio para aquele homem rico, queridos. E agora aquele homem rico foi sepultado. Amores, acredito que um sepultamento, que sepultamento, né? Já viu como quando a pessoa rica morre, solta-se a dar tiro para cima e tal. Coroas e coroas de flores e dedicações e muitos pronunciamentos, muitas coisas se fala daquela pessoa, né? Só que isso não determina para onde ele vai. A morte chegou também para o pobre, queridos. Talvez enterrado como indigente, talvez nem enterrado não foi, porque quando a gente conhece um pouco da realidade bíblica do Antigo Testamento, você vê os cães, e quando se fala em cães, deles comendo as pessoas, né? Comeu Jezabel lá, comeu Judas, né? Então, talvez ele nem tenha sido sepultado. Mas talvez ele tenha sido e morrido e enterrado como indigente. Mas ainda assim, queridos, isso não determina para onde ele vai. Qual é o seu destino? Que realidade você vai viver na eternidade? Não determina. A verdade é, queridos, o que nós somos, o que fazemos aqui nessa terra, não determina. Determina em quem nós cremos. Se nós cremos no Senhor ou não cremos. Isso é que determina a nossa eternidade. Bom, vamos dar uma abridinha na cortina da eternidade, queridos. Os dois foram mortos. Os dois morreram. Agora, aonde é que eles estavam? Aqui nós vemos que o rico, 22. Aconteceu que morreu também o mendigo. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então os dois morreram.
Um foi sepultado. O mendigo não foi, não fala que nem que foi sepultado, talvez enterrado. Mas veja que coisa interessante. O pobre foi para o seio de Abraão. Os anjos o levaram para o seio de Abraão. Levou o quê? O seu corpo? Não. Levou a sua alma. Porque nós temos, eu não sou um corpo, você não é um corpo você não é uma alma que tem um corpo. Você é um corpo que possui uma alma. E a sua alma, ela é imortal. No dia que nós morrermos, queridos, certamente, nosso corpo, a palavra de Deus diz que ao pó voltará, porque ele veio lá do pó e ao pó voltará. Mas o espírito volta a Deus, que é de Deus, e a alma. Os anjos tomaram a alma daquele homem pobre e levou para o seio de Abraão, que é também simbolizando o lugar de descanso. O lugar aonde de gozo eterno, o lugar aonde ele estaria para toda a eternidade. E o homem rico, a palavra de Deus fala que ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno. E o que aconteceu lá no inferno? A realidade do inferno, né, queridos? Nós poderíamos dizer sobre esse texto, esse tema. O rico, ele vivia esplendidamente, mas ele na verdade, foi para o inferno porque ele não cria no Senhor. Ele fazia tudo para ele mesmo. Ele se preparava e preparava tudo que pensava era voltado para desfrutar aqui nessa terra ou nessa vida de tudo aquilo que ele possuía. O pobre, por sua vez, não, queridos. O pobre, por sua vez, ele não tinha nem quem crer e nem como desfrutar de nada. Então, ele entregou a vida dele ao Senhor e já o Lázaro, o Senhor é o meu auxílio. Amém? O Senhor é o meu auxílio. Vamos ver um pouco do outro lado. O papel se inverteu. No Hades, o rico se achou em sofrimento e amargura, tormento eterno. Olha, vamos olhar para o texto. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, no inferno, do outro lado, o rico no inferno se achou em tormentos. O pobre foi para o lugar de gozo, de paz, de descanso. O rico olhava e via o pobre, porém Lázaro não podia ver. O lugar onde o rico estava. Então é interessante, né, queridos? Porque por maior sofrimento que nós tenhamos aqui nessa terra, o que nós entendemos da parte de Deus e nas Escrituras Sagradas, é que nós lá não teremos mais esse sofrimento. E uma certa feita eu disse aqui, vou repetir, que um dos maiores sofrimentos que eu acredito ser no inferno, como muitos teólogos eles defendem que lá não tem o fogo literalmente, que não tem isso, que não tem aquilo, mas o sofrimento é comparado ao fogo. É tormento. E um dos maiores sofrimentos que uma pessoa pode ter, queridos, é olhar para o seio de Abraão, saber que teve a oportunidade de estar ali, ter o conhecimento de poder estar ali e não ter aproveitado essa oportunidade, perdido essa oportunidade, e ele saber que ele está perdido eternamente. Então você imagina o tormento, a tortura que aquele homem poderia ter. Então, qual é a posição dos homens? A posição... Então vamos ver alguma coisa a mais. A posição diante dos homens não determina a sua posição diante de Deus. Então, a posição dos homens no mundo não determina a nossa posição diante de Deus. Você pode se formar, queridos. Você pode ser uma pessoa de destaque.
Você pode chegar a ser uma pessoa da mais alta sociedade. Você pode chegar a ser até o presidente dos Estados Unidos. Pode. Não é um homem que está lá? Não pode. Só que a sua posição de clamor, de glamour, diante da sociedade, das pessoas, não determina um lugar diante de Deus. Não determina. O que determina nosso lugar diante de Deus é dizer: o Senhor é o meu auxílio. Amém? O Senhor é o meu auxílio. Então, nossa posição diante dos homens não determina a posição diante de Deus. Talvez, como eu vou repetir aqui, talvez você seja pobre. Você não teve uma oportunidade. Você nasceu em uma família pobre, num lugar pobre, você não teve oportunidade. E aí, você vive uma vida em dificuldade. Mas isso não determina a sua posição diante de Deus. Porque a verdade é, queridos, que Deus ele vai olhar por aquilo que você crê e para a sua fé. Bom, uma vez mais, eu dizia que a morte veio para os dois. Então a morte é para todos nós. A morte independente, ela chega para todos nós. Outra coisa que nós podemos aprender, queridos, aqui com esse texto. Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. Isso é esperança, querido, para nós. Isso é maravilhoso para aqueles que creem. Porque a verdade é, queridos, que a morte, ela é só um estágio. Aqueles que creem e têm a sua vida entregue ao Senhor, ele tem esperança, e a morte, a sepultura, não é um passo no escuro. A sepultura é só um estágio, é só um começo, é só o início de um lugar onde vamos estar por toda a eternidade e vamos estar no gozo eterno. E ali a palavra de Deus que não haverá morte, não haverá choro, não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá tormento. Não, queridos, nem o sol vai te atormentar, porque ali a glória do Senhor é quem vai iluminar para todos sempre aquele lugar. Então, queridos, Deus leva a pessoa na hora. E quem leva? Os anjos. Quantos anjos? Um? Não, aqui o rico veio uma comitiva de anjos. Vamos lá. Vamos lá que tem alguém te esperando, aleluias. Essa é esperança para nós, queridos. Diante de tantas tragédias e tantas coisas que nós estamos vendo no dia a dia. Tantas coisas, queridos. Às vezes olhamos pessoas que servem ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, e morrem tragicamente, né? Quantas pessoas passam por tantas privações. Se você for olhar para o mundo, no modo geral, os países onde tem as suas raízes muçulmanas, onde os crentes são perseguidos, são torturados, são queimados vivos. São presos, são mortos, decapitados, queridos. Se não existisse inferno, seria muito injusto, não é verdade? O inferno é justiça da parte de Deus. Porque a verdade é, queridos, quando você transgride uma lei literal, uma lei física, você tem ali, na hora você tem já os efeitos, né? Você pula de um prédio, você vai cair e morrer. Você põe o dedo no fogo, você vai se queimar. Você tem ali já o efeito. Mas quando você transgride uma lei espiritual, você não tem, você não é cobrado naquele mesmo momento. Porque Deus é longânimo. E Deus permite e deixa e permite nós nos arrependermos diante dele. E isto, queridos, tem levado muitas pessoas à libertinagem e até entrar pelo caminho da depravação, pensando que Deus está inerte a olhar para ele naquela situação.
E aí, queridos, e tem outra, queridos, e se fosse assim, quantas pessoas aí, os corruptos, os traficantes de droga que levam as suas vidas regaladamente, e muitos servos e servas do Senhor que quer ali pagar o imposto direitinho, quer andar certinho, e faz de tudo para isso, queridos, vive privações, vive sofrimento, vive dor. Se não existisse o inferno, seria uma injustiça. Mas Deus, Ele permitiu e criou o inferno para que a sua justiça fosse estabelecida na eternidade. Eu sei que é uma palavra que não dá muito ibope, né? E nem dá nos leva muito a emoções. Mas não importa, queridos. O que importa é a gente ter compromisso com a verdade. Porque todos nós, um dia, queridos, a palavra de Deus fala assim, que o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. E é interessante que o juízo eu não vou dar conta da minha esposa, nem da minha filha, nem dos meus netos, nem do meu pai, nem da minha mãe. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Aleluias. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, se o filho não quer, caminha você, querido. Se o marido não quer, querido, caminha você. Se a esposa não quer, caminha você. Porque ele vai dar conta de si e você dá conta de você. O que nós temos que fazer é orar, é buscar a Deus. Mas do mais, queridos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, queridos, Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. As pessoas não convertidas descobrirão o valor da alma tarde demais. É interessante isso aqui, né? Ele fazia tudo para si, vivia para si. Ele buscava uma satisfação e viver regaladamente. Mas quando ele morre e está no inferno, vem um arrependimento. Quando ele está em tormento, vem a preocupação pela salvação, não só dele, dos irmãos dele também. É interessante isso aqui, né? Porque a verdade é, queridos, que no inferno não tem ateu. Não existe ateu. Todas as pessoas que morrem, ele se torna crente. Mas quando se morre, aí é tarde demais, queridos. Ele estava lá em tormento, ele disse: pai Abraão, olha, fala para que Lázaro, ele vai lá falar com meus irmãos para eles não virem para cá. Olha, ele estava preocupado agora com os irmãos dele. Então, se você tem que fazer alguma coisa pelos seus irmãos, tem que fazer alguma coisa pelos seus familiares, tem que fazer alguma coisa pelo seu vizinho, pelo seu conhecido, faz agora. Porque depois que você morrer já é tarde, não dá mais. Não tem como mais. Então, busque a Deus agora por eles. Visite agora, pregue agora, fale agora. Porque depois não dá mais. Não dá para se arrepender depois que morre. Não dá para voltar atrás e querer anunciar o evangelho depois que morre. Não dá, queridos. Então faz agora. Mas faz de novo, queridos, porque ele corre perigo, ela corre perigo, o fulano corre perigo. E depois se você estiver lá, vai assim, não dá mais. Então, ele fazia tudo para si. E nunca fez nada pela sua vida espiritual. Nunca semeou nada pela vida espiritual. Por conta disso, ele acabou indo parar no inferno. O sobrenatural, o milagre, não ajuda as pessoas desobedientes.
Aqui é interessante que no versículo 25, queridos, 25, diz assim: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Mas, porém, aqui ele está consolado, tu, porém, tormentado. Então, um lugar de tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, para vós, outros não podem, e nem os de lá para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então nós temos 2 coisas interessantes aqui. Uma delas é que depois de morrer, derrubando aí a doutrina católica, que prega sobre o purgatório. Quem já ouviu falar do purgatório, diz amém. Purgatório. Então, isto é uma coisa inventada pelos homens para trazer um pouco de consolo no coração de alguns familiares da época e levantar valores, dinheiro, mercantilizaram, é isso que fala, assim que fala, mais ou menos isso aí, né? Fizeram da salvação um mercado. Por quê? Porque os padres, os bispos e o papa da época faziam o quê? Não, vocês dão um valor e aí então você, vende a alma, né? Você dá um valor e aquela pessoa vai ser salva. Aquela pessoa vai sair do lugar de tormento e vai para o lugar de paz. Aqui derruba-se essa doutrina, queridos. Porque uma vez morreu, uma vez estando morto, não tem mais como, nem de lá para cá e nem daqui para lá. O que o Senhor quis dizer ali, aquele homem rico? Olha, você já caiu de um lado, então nem daqui para lá, nem de lá para cá, não tem como. Existia uma época que as pessoas compravam indulgências, e as indulgências, elas eram como um valor que você aplicava na igreja, e aquilo determinava a salvação da alma de alguém, de um ente querido que tinha morrido. Mas isso tudo era inventado para arrecadação de dinheiro, né? Esse negócio de vender bênção não é de hoje não, querido, faz tempo, que hoje está mais diferente um pouquinho. Mas as coisas é mais ou menos parecido, né? Mais ou menos parecido. Nossa, você tem que dar aqui, porque se você der, se você fizer um carnê aqui, então esse carnê vai te dar isso, vai te dar aquilo. Então, isso é mais ou menos daquela época. E aqui cai por terra essa doutrina. E não só cai por terra, querido, essa doutrina, mas o que acontece? O sobrenatural, queridos, não faz com que as pessoas se convertam. Porque aquele homem disse assim, olha, fala com que Abraão, com que Lázaro ressuscite, vai lá falar com os irmãos. O que ele queria? Um milagre. Se alguém ressuscitar e for lá falar com eles vão se converter. Mas o que é que Abraão disse? Disse assim, lá tem Moisés e os meus profetas. Moisés significando a lei, e os profetas aqueles que pronunciavam a lei. Então, não existe milagre, querido, de salvação, a não ser pelo Evangelho, a não ser pela palavra de Deus, a não ser através da pregação do Evangelho. A não ser pela pregação do Evangelho. Foi assim Lázaro ressuscitou, queridos. Estava lá Lázaro ressuscitado, os fariseus se converteram? Os escribas se converteram? Esse homem ressuscitou.
4 dias morto, está aí, ó, vivo. Olha ele falando aí. Se converteram? Não. A Bíblia diz que eles queriam matar ele de novo. Então, queridos, salvação, conversão vem através do ouvir. E a Bíblia diz assim, que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então pregue a palavra, querido. Fale da palavra, ministre a palavra, aleluia, em tempo e fora de tempo. Porque é através dela, queridos, que as pessoas se conscientizam da salvação eterna. Então, morto não volta, queridos. E aí ele diz assim, nem daqui para lá e nem de lá para cá. É interessante que aqui também combate a tese do espírita, né? Assim, ó, lá tem Moisés e os seus profetas. Se eles crerem nele, se eles não crerem nele, ainda mais se voltar alguém. Então, aquele negócio de um morto voltar, né? Nós vemos aí pessoas que quer estudar psiquiatria, psicologia, para saber, entender e tal, né? Não estou falando de você não, Bel. Aleluia. Mas tem algumas vertentes, né? Eu aprendi com a Bel, tem algumas vertentes que falam sobre essa questão espiritual, né? Que leva as pessoas a terem esse entendimento e tal, né? E busca o entendimento da cabeça do homem. E então o espiritismo, queridos, que invoca os mortos, né, para saber se ele está bem, se não está bem, o que aconteceu, né, por que fez isso, por que fez aquilo. Então tem tudo isso aí, né? E aí lá na mesa branca, preta, azul, e todas as mesas que os espíritas faz, ali então eles invocam os mortos lá do abismo, sei lá de onde eles estão. E ali, normalmente, queridos, vem alguma coisa ali e tal, e eles incorporam, mas eu posso te dizer, a luz da palavra de Deus, que não é aquele que morreu, que é outra coisa que incorpora, e se chama demônio. Então, são demônios que vêm das trevas enganadores, para enganar e trazer àquela pessoa dicas e falas de pessoas que partiram para a eternidade, a fim de perturbar e de distorcer aquilo que é a verdade da palavra do Senhor. Então cai por terra essa daí. Então a doutrina do inferno realmente não é popular. Porém é justa, nivela a justiça de Deus. Porque muitos que cometem crimes e delitos, injustiças, que escapam da justiça humana, mas não escapará dos olhos do Senhor. Sofrimento do inferno, queridos. Vamos falar um pouquinho aqui para nós encerrar já. Qual é o sofrimento do inferno? Isaías, no 57, 21 de Isaías, diz assim, não há paz para o ímpio. No inferno não há paz para o ímpio. Daniel 2:2 diz assim, no inferno serão despertados ou para a vergonha eterna, ou para o horror eterno. Marcos 9:42 diz assim, onde o verme não morre, e nem o fogo se apaga. Mateus 13:42, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22:13, serão lançados nas trevas exteriores. Lucas 16, 23, 24, serão atormentados em chamas. Apocalipse 14, 11, a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Realidade do inferno. Queridos, é um lugar de tormento. O texto diz, ele foi para um lugar de tormento. É um lugar onde a pessoa vai ver e não vai poder usufruir. Conta o texto que o rico via Lázaro e não pôde usufruir de nada que ele via Lázaro vivendo do outro lado. E o desespero era tão grande, queridos, que ele dizia,
Pai Abraão, pede para que ele molhe a ponta do dedo para colocar na minha boca que está ardendo em chamas. Então, veja que situação, o que é uma gota de água, um dedo molhado na boca de alguém que está se ardendo em chamas. Mas o Senhor quis relatar o desespero daquele que está no inferno. O inferno não tem mudança de posição, sem alteração, já falei aqui. Nem daqui para lá e nem de lá para cá. O inferno é lugar de clamor, mas sem respostas. Porque a Bíblia diz que Lázaro, o homem rico, clamava, mas não tinha resposta. Não tinha resposta. Então, o inferno é lugar de clamor, sem resposta. Lugar de lembrança, de oportunidades perdidas. Faça o que tem que fazer hoje, enquanto tem vida. Então, é lugar de lembrança, de oportunidades perdidas. De oportunidades perdidas. Então, faz o que tem que fazer hoje, queridos, enquanto você tem vida. Versículo 28 e 29. Lugar onde não podemos ajudar família, ainda que um morto ressuscite e pregasse. O feito não é melhor do que a pregação do Evangelho. Quanto tempo vai durar o inferno? Queridos, nós temos noção de tempo. Temos ou não temos? Se você tem 100 anos, tira um dia, você tem 100 anos? Tem? Não tem. Mas se você tem a eternidade e tira 100 anos, você tem o quê? A eternidade. Se você tem a eternidade e tira 1000 anos, você tem o quê? A eternidade. Se você tem a eternidade e tira 1 milhão de anos, você ainda tem a eternidade. Então, queridos, quanto tempo vai durar a eternidade? A eternidade. Quanto tempo a pessoa vai durar no inferno? 100 anos? 1 milhão de anos? A eternidade. A eternidade. De que forma? Sentado, vendo as pessoas lá do lado de Abraão, tomando um suco gelado? Não, em tormentos eternos. Tormento e vergonha eterna. Então, queridos, nós não precisamos ir para lá. Ninguém precisa ir para lá, queridos. O Senhor, Ele veio para a salvação eterna. Se arrepender dos pecados, crer no sacrifício de Jesus. A justiça exigia, queridos, a morte pelo pecado. A justiça de Deus exige a morte pelo pecado. E Jesus fez isso, morreu pelos nossos pecados. Ele morreu a sua morte. Ele sofreu o seu sofrimento. Porque o inferno, queridos, é o que nós merecemos. Mas Jesus veio para morrer a sua morte, sofrer o seu sofrimento. Em Hebreus, queridos, diz que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escapará o homem, queridos, se negligencia a cruz, o sofrimento da cruz? Como escapará o homem se negligenciar tão grande salvação? Então, entregue a sua vida a Cristo e receba de graça o perdão e a vida eterna. Amém? Fica de pé. Vamos orar. Em nome de Jesus. Aleluia.
Qualquer hora dessas vou também ministrar sobre a realidade do céu. Mas a realidade do inferno, queridos, ela é muito importante. E ela provoca temor no nosso coração. E a verdade é, queridos, que já um teólogo muito famoso na Espanha disse: sabe por que a Espanha se embrenhou numa libertinagem e se distanciou de Deus? Porque se deixou de pregar o inferno nos altares. O inferno foi um dos temas mais pregados pelo Senhor Jesus. Porque o inferno é a realidade, queridos. Você não precisa ir para lá. Eu não preciso ir para lá. Mas é possível que alguns de nós vamos para lá. Quando você negligencia, quando você vira as costas, quando você rejeita. Se você rejeitar, queridos, Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Mas ninguém ouve uma palavra acerca do inferno, querido, e pode ficar indiferente a uma passagem, uma palavra pregada como essa. Não pode, queridos. Eu acredito que o Senhor te trouxe aqui nessa noite e nos trouxe aqui uma vez mais, no dia da mesa do Senhor, para nós lembrarmos do sacrifício que Ele fez. E através desse sacrifício, queridos, nós sermos livres do fogo e do inferno do Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça, força. Ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, Senhor. E te louvamos pela tua palavra, por aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Ó Deus querido, Senhor, nós aprendemos nesta noite, meu Pai, tantas coisas, tantos pontos. Ó Deus, acerca da salvação eterna, acerca da nossa vida eterna, Pai, acerca do inferno, acerca do céu. Ó Deus, que essa palavra venha ficar e gerar no nosso coração temor, possa gerar no nosso coração, meu Deus, vida. Que nós possamos, Senhor, ó Deus querido, não olhar para a direita nem para a esquerda, mas olharmos para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, e nós caminharmos resolutos, Pai, convictos, Senhor, ó Deus, da nossa salvação eterna, Senhor. Ó Deus querido, olhando para a tua cruz, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Que nós possamos ter essa compreensão, Pai, correta, meu Deus. E a nossa vida ser, Senhor, cada vez mais entregue ao Senhor. Ó Deus querido, para que naquele dia que o Senhor nos chamar para a eternidade, nós estejamos, Pai querido, preparados, Senhor. Ó Deus, estejamos, Senhor, livres de todo embaraço do pecado, para estarmos contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus.